Já para a gente entender, assim, de cara, assim, uma coisa que eu gosto muito, que é essencial a gente fazer uma diferença entre a meditação, a reflexão e a divagação, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Talvez algumas coisas que eu trago aqui, elas sejam meio óbvias, mas o óbvio é muito interessante, porque a gente, às vezes, pelo óbvio, a gente consegue despertar em coisas muito mais profundas. Então, entendendo essa diferença entre o refletir, o devagar e o meditar, a gente consegue entender onde a gente está indo, né? Por exemplo, então, refletir. Refletir é quando a gente tem uma série de pensamentos que a gente quer organizar, mas de uma forma lógica, e a gente usa o raciocínio, né? A gente usa o raciocínio para tentar entender aquilo. Muitas vezes pode-se até chegar a um nível de intuição a respeito daquilo que se está pensando, mas essa intuição, ela usa o quê, né? Ela usa todos aqueles conhecimentos que a gente já tem integrado de alguma forma. E aí, pela reflexão, a gente consegue algumas vezes encontrar uma solução. A maioria das vezes a gente fica mais confuso, porque fica remoendo coisas num sentido, numa busca por algo, né? Até algumas vezes se consegue solução de conteúdos matemáticos, mas não é disso que a gente está falando aqui. Então a reflexão é isso, é a utilização puramente lógica, né, dos mecanismos da mente para tentar solucionar alguma coisa. Não é meditação. E divagação é quando às vezes as pessoas dizem assim, estava caminhando assim e começou, eu não consegui, eu saí um pouquinho da estrada que eu estava caminhando assim e fiquei meio perdido nos pensamentos e tal, e aí eu estava meditando. Estava meditando? Não, é divagação, né? É divagação quando a gente também não tem um objetivo. Pode acontecer de entrar em estado alterado de consciência durante a caminhada? Pode acontecer enquanto está varrendo, enquanto está caminhando, enquanto está cozinhando, enquanto está lendo, escrevendo, pode, mas a maioria das vezes é essa divagação, que é uma perda, né? Ela não é útil no sentido do autoconhecimento e nem da produção de algo sistemático, digamos assim. E a meditação, o que é? Aí é que é interessante. A meditação é a volta profunda para dentro de nós, a partir do momento que se reconhece essa entrada num estado de consciência diferenciado, né? Que, como eu disse, pode ser por um chamado estado alterado de consciência, por outros reino intermediário, e aqui, da maneira como eu ensino, eu chamo estado intermediário. E essa meditação, ela é mesmo a maneira profunda da gente entrar no contato mesmo com tudo aquilo que a gente precisa de autoconhecimento, de entender os nossos processos, de entender a nossa vida. E é muito interessante também entender uma coisa que acontece, que muito pergunta, assim, acho que uma das perguntas mais frequentes que vem para mim é como eu sei se eu meditei? Como eu sei se eu meditei? Isso é algo que é simples e, ao mesmo tempo, uma grande chave, né? Eu sei que eu meditei quando eu volto diferente de quando eu comecei aquilo que eu estava fazendo, aquela prática que eu estava fazendo, né? Então, isso é uma grande chave simples do processo de meditação, né? De saber que entrou em meditação. Eu volto diferente. E eu volto diferente por conta de entrar em contato com algo dentro de mim, né? Que aí a gente pode até falar sobre a linguagem da meditação, né? A linguagem do reino interno, o que ela nos traz, como ela se mostra, ou aquele sono profundo, que é um sono completamente diferente do sono esse do cansaço, né? Do sono noturno ali, do cansaço que a gente só dorme quando vê acordou, né? A volta de um sono caído por entrar em meditação, ele é extremamente revigorante e nos traz uma alegria profunda também, né? Então, aí eu quero entrar no porquê eu chamo meditação livre, né? Por que eu chamo meditação livre? Não é porque é gratuito, cada um pode assistir a hora que quiser? Não. Ela é meditação livre porque eu quis mostrar que a prática de meditação é algo inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano pode realizar, independentemente de sua crença, da conexão que faça ou tenha, né, que isso é um outro processo. Então, nós podemos dizer que a meditação é algo quase como que fisiológico, se nós entendermos o processo devido, os passos devidos, os passos bem simples que a definem. E
a questão de colocar isso parece assim, que importância tem isso, né? É que, às vezes, as pessoas que chegam no processo meditativo, elas pensam que tem que ter, às vezes, uma parafernália, ou um ritual para que a meditação aconteça. E eu gosto de dizer que, no primeiro momento, a gente tem que se apartar até de tudo isso, para que a gente entenda quem a gente é. Depois, diante daquilo que eu começar a contatar por entrar em meditação, aí eu escolho o que eu quiser, mas não antes, entende? É muito importante a gente entender quem a gente é. Então, a meditação livre, ela mostra assim, que ela não tem vínculos nem com a energia, nem com o Moentian, né? Porque ela independe de energia para funcionar. É óbvio que a energia, depois que a gente entende o processo, ela acelera muito o processo, a entrada em meditação e tudo aquilo que a gente vai descobrindo dentro de nós, porque dá uma força, né, aquela força que vem do alto para retirada de determinados bloqueios ou para acelerar o nosso desenvolvimento.